onde estão Duzinho e Edmar? Hoje, gente, atenção, hein? Atenção para a notícia que a gente traz aqui agora. Atenção para os amigos que estão acompanhando cada capítulo dessa novela, que até agora não parece ter fim, ou perto de estar do fim. Nós vamos trazer uma peça desse quebra-cabeça que é importantíssima. Importantíssima. O nosso repórter Luiz Casoni vai conversar já com a prima do Duzinho. Cadê a imagem dela? Quero a imagem dela. Cadê a imagem da prima do Duzinho? Tá aqui a prima do Duzinho. Essa é a Simone Geralda. Ela tem 53 anos. Por que ela é peça fundamental nessa história? Por que é importante a gente trazer ela para o contexto de tudo que está acontecendo? Ela foi a última pessoa a ter contato com o Duzinho. Lembram-se que o Duzinho vai até a casa dela para pagar uma dívida que tinha? Ninguém sabia que dinheiro era esse, que dívida era essa, por que ele tinha ido especificamente na casa da Simone. Agora a gente sabe, porque nós a encontramos. Ele foi lá para pagar R$50. Ele tinha ido na casa dela dias atrás para comprar cachaça, ficou devendo, comprou 50 litros de cachaça e ficou devendo R$50 da compra. Parte do dinheiro ele tinha lá na hora e falou assim, eu volto então para te pagar. Então ele foi na casa dela só para pagar R$50. Agora a pergunta é, por quanto tempo que eles estiveram juntos? Será que ela notou no dia em que estiveram próximos algo diferente no jeito de conduzir a conversa, no jeito de contar, no jeito... Quanto tempo que eles estiveram juntos e o que ela pode ter percebido nesse tempo? Pode ter sido uma conversa muito rápida, mas enfim, né? São primos. O Duzinho aquele dia estava estranho. Não, o Duzinho estava tranquilo. Não parecia nada diferente nessa história. É isso que a gente precisa entender, sabe? Será que ele tinha algum ferimento, algum machucado? E ela percebeu por quê? Porque a casa dele estava toda revirada, porque tinha manchas de sangue na casa, porque o vidro do carro estava quebrado. Está lá a área da fazenda. Então, na cronologia dos fatos, a gente precisa de resgatar essa parte da história logo aqui no início. Aparentemente, o que acontece na casa do Duzinho, que ainda precisa ser explicado, acontece no domingo. Aparecem lá os vizinhos de porteira que foram à fazenda e notaram um movimento diferente na casa, no sentido de que havia uma terceira pessoa lá, ou uma pessoa, ou alguma pessoa, que não era alguém reconhecido pelos vizinhos, porque a voz do Duzinho e do Edmar, e obviamente eles são muito conhecidos, né, imediatamente poderiam ter sido identificados, mas isso não aconteceu. Então alguém vê um movimento na casa no final de semana, certo? Depois disso, não é visto mais o Duzinho e nem o Edmar. A casa está revirada, mas 2 dias depois, o Duzinho aparece na casa da prima. E ela foi a última da família a realmente ter contato com ele. Aqui a imagem do carro, tudo isso acontecendo. Será que no dia ele foi no carro na casa da Simone, nesse veículo, ou na caminhonete que ele tinha também? Qual que é a percepção? Luiz Casoni, ao vivo conosco, para trazer as informações. Casoni, tem muita coisa em aberto nessa história e ela é peça fundamental, peça-chave para ajudar a entender a cronologia de como as coisas aconteceram e principalmente a percepção dela no dia em que esteve com o Duzinho nessa história dele ter ido lá pagar R$50 de cachaça. Porque se acontece tudo isso na casa dele, no domingo, ele iria se preocupar em aparecer na casa dela 2 dias depois para pagar R$50? Se a casa dele estava toda revirada, se tinha manchas de sangue, ele ia chegar lá sem ter, no mínimo, afobado, falando assim, você não sabe o que aconteceu lá em casa, prima? Ele ia falar alguma coisa, eu imagino isso. Mas enfim, você está ao lado da pessoa que traz o esclarecimento para essa parte da história que é muito importante. Boa noite, Casoni. Olá, Moreira, boa noite para você e aos amigos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Minas. Pois é, Albert, esse caso ainda é cercado de muito mistério. A Simone é prima de 1º grau do Duzinho e, de fato, foi ela a última pessoa da família que teve esse contato com o fazendeiro.
2 dias depois do suposto desaparecimento. A gente lembra que o Cândido Maia, conhecido aqui na região como Duzinho, está desaparecido, é considerado desaparecido desde o domingo do Dia das Mães. Agora a gente vai assistir uma reportagem para relembrar o caso e todos os detalhes que envolvem o desaparecimento do fazendeiro e do amigo dele, o Edmar de Azevedo. Pois é, esse último contato da Simone com o primo foi no dia 13 deste mês. O fazendeiro chegou aqui à casa dela, que fica a aproximadamente 10 quilômetros de distância da fazenda, sozinho em um carro prata, deixou o carro estacionado na rua, desceu do automóvel e veio até o quintal. Daqui de fora, em frente à casa, ele chamou pela prima, que o recebeu nesta varanda. A Simone nem chegou a descer de lá, recebeu o dinheiro, trocaram poucas palavras e o Duzinho, que é o Cândido Martins, foi embora depois de cerca de 5 minutos. Simone, boa noite para você. Primeiramente, obrigado pela entrevista ao vivo aqui com a gente no Cidade Alerta Minas, na Record. Conta pra gente, quando o seu primo chegou aqui, no dia 13, como que ele estava? Aparentemente, estava bem, estava tranquilo? Você percebeu se ele estava com algum machucado no corpo? Boa noite. Boa noite. Uai, ele chegou, ele estava tranquilo, ele chegou e me perguntou quanto que estava devendo, me pagou, aí eu falei que era R$50, ele me deu os R$50. E aí mas eu não vi machucado, não vi nada nele, estava tranquilo. Com que roupa que ele estava que deu para você notar que ele não tinha machucado? Ele só estava com os braços assim descobertos e o rosto, porque estava de calça e de camisa, né, de manga. Então deu para ver que no braço não tinha nada? No braço e no rosto ele não tinha machucado. Ele estava alegre, estava preocupado? Não, ele estava tranquilo, estava alegre. Não estava preocupado. Agora, ele chegou aqui avisando que viria ou veio de surpresa? Não, ele não avisou não, ele chegou de surpresa. Era qual horário mais ou menos? Era o horário, eu estou em dúvida, mas eu acho que era na parte da tarde. É, na faixa de 1 hora, 2 horas, por aí. E esses R$50 que ele estava devendo para a senhora, é referente então à cachaça? É da cachaça, que ele ficou me devendo R$50. Fazia tempo que ele tinha comprado? Não, tinha uns de 8 a 10 dias só. Uhum. E como que é? Ele veio de carro, levou a cachaça? Ele veio de carro, no dia que ele pegou a cachaça, ele veio, entrou com o carro aqui, mas o dia que ele veio pagar, ele deixou o carro do lado de fora. Aí ele entrou a pé. E a quantidade foi grande de bebida que ele levou? Foi 50 litros. Mas aí como que ele levou? Em garrafa? Levou em algum recipiente? Levou numa vazia de 50 litros de prata. Naqueles galões? É, de galão de 50 litros. Abasteceu e levou? Abasteceu, pus dentro do carro para ele. É. Tá. Aí quando ele voltou para pagar a senhora, ele chegou a levar mais bebida ou não? Não, ele não levou mais nada. Eu não perguntei se ele queria. Falei assim, uai, Duzinho, você não vai levar mais cachaça, não? Ele falou assim, não, eu parei de beber e fumar. Aí eu não falei com ele, eu falei assim, ai, que bom, Duzinho, que você parou de beber. Aí ele só virou as costas e foi embora, tranquilo. Mas a senhora botou fé nessa resposta dele? Uai, botei fé, né, assim, eu só não acreditei que ia continuar, mas que eu estava parado, eu acreditei que estava. Mas ele gostava? O filho dele falou comigo que ele estava parado mesmo, depois. Mas ele gostava de beber? Gostava, ele gostava. Inclusive, tinha dia que a gente via meio alterado, de cachaça. Ele vinha muito aqui na casa da senhora? Ele vinha umas 2 vezes no mês. É. Era sempre para levar bebida ou para fazer visita? Não, só para comprar a cachaça que eu vinha. Para visitar, não. Agora, quanto que ficou essa última compra dele? Porque ficou faltando R$50. Mas foi esse o valor da cachaça ou não? Não, ele deu R$225. Aí ele me deu 175, tirou tudo que eu tinha no bolso e me deu. Aí ele falou assim, Simone, ficou faltando. Aí eu fiz as contas e falei assim, Duzinho, ficou faltando R$50. Aí ele falou assim, eu tenho Pix, vou fazer o Pix para você. Você faz o Pix aí que eu não sei mexer não. Ele falou assim comigo. Aí eu falei assim, não, eu não gosto de mexer no telefone não. Aí depois você volta cá e me paga esses R$50. Ou seja, ele chegou a entregar o telefone dele para a senhora? Para mim fazer o Pix para ele. Eu falei assim, não, Duzinho, eu não gosto de mexer no telefone dos outros. Deixa para quando voltar. O dia que você voltar, eu falei assim, o dia que você voltar cá, você paga. Aí ele voltou antes do dia de eu pegar a cachaça, né? E me pagou os R$50. Agora, eu falei aqui no início prata, deixou o veículo com a garagem. A
senhora sabe se esse carro é dele? Não, não era carro que eu tinha costume de vir aqui. Porque o carro que eu tinha costume de vir aqui era caminhonete. Prata também. Ele encostava aqui, aí eu ia encaixado para ele. Mas esse dia eu veio de um carro pequeno, não foi a caminhonete. Mas sabe se é o carro dele ou de outra pessoa? Não sei, isso aí eu não sei não. Bom, além do primo da senhora, o Duzinho, o amigo dele que morava ali na fazenda também, o Edmar, está desaparecido, os dois. A senhora chegou a conhecer o Edmar? Conhecia, já vinha muito com ele aqui, mas eu não tinha costume com ele. Inclusive ele ficava lá do lado de fora e o Duzinho entrava e ele esperava ele lá do lado de fora. Ele entrou aqui só umas 2 vezes. Não era muito de prosa? Não era de prosa, eu nem conversava com ele. É. E alguma vez o Duzinho chegou a falar desse amigo dele? Não, nunca falou do amigo dele, não. Do Edmar, nunca de repente falou se era uma pessoa que ele gostava ou não? Como que é? Ele não falava bem nem mal, ele não falava nada dele. Agora, essa passagem dele aqui pela casa da senhora, no dia 13, quando ele veio pagar os R$50, foi bem rapidinha, não deu nem para conversar muito. Não, foi uns 5 minutos só. Aí ele pagou e falou poucas coisas e foi embora. Agora, a senhora tem ideia, a senhora que mora aqui na região, vocês têm quase a mesma idade, tem bastante convivência, a senhora imagina para onde que o Duzinho possa ter ido? Não imagino. É. Ele tinha alguma outra propriedade, além da que ele morava? Não, que eu saiba, não. Uhum. Pois é, Elvete, está aqui então a Simone, que é prima do Duzinho, e teve aí esse último contato com o fazendeiro no dia 13 deste mês. Eu gostaria que você, por gentileza, fizesse a pergunta a Simone. Eu acho que ela também está me ouvindo, né? Então, já fica a pergunta direcionada a ela. Ô Simone, a gente está, tentando buscar as peças desse quebra-cabeça. E eu gostaria que, primeiro, que a senhora me explicasse como que a senhora ficou sabendo dessa história. Foi já um parente ligando pela senhora? A senhora viu o caso pela televisão? Como é que a senhora descobriu que tinha algo errado acontecendo com o Duzinho, já que ele tinha passado na casa da senhora para pagar lá a cachaça, enfim, aparentemente estava tudo bem. Como é que a senhora descobre que as coisas estão acontecendo e algo de errado pode ter ocorrido com ele e com o Edmar? É porque eu tenho um grupo, nós temos o grupo das primas, aí é só as primas, os homens não entram não. Aí saiu lá no grupo que o Duzinho estava sumido, na quarta-feira à noite que eu vi no grupo. Aí quando foi na quinta-feira cedo, eu falei assim, eu vou ligar, eu vou mandar mensagem para as primas, porque para mim ele não está sumido, porque eu vi ele na terça-feira. Aí eu liguei, mandei mensagem para as primas, e falei com ela, que eu tinha visto ele na terça-feira, que ele, pra mim, que ele não tá sumido em Deus de domingo, não. Ô Simone, então a senhora acredita, pela cronologia... Não, elas moram em Belo Horizonte. Ô Simone, a senhora acredita, então, pela cronologia, por como as coisas foram acontecendo, que a senhora possivelmente pode ter sido a última parente a estar com ele? Pelo que estão falando, eu fui a última a ver ele. E aí eu pergunto à senhora, se a senhora possivelmente pode ter sido a última a vê-lo, a polícia procurou a senhora para ter algum depoimento, para contar, o que nós estamos entrevistando a senhora aqui agora, para perguntar como ele estava, se ele estava nervoso, se ele estava bem, o que ele falou com a senhora, se ele estava na companhia de alguma pessoa ou sozinho. A polícia procurou a senhora para buscar qualquer tipo de depoimento? Só falou com o delegado? Não, polícia nenhuma me procurou. Quem me procurou foi, depois do dia que ele sumiu, foi só o filho dele e um primo dele lá da Vargem Grande, que me procurou para mim falar o que tinha acontecido aqui em casa. Inclusive, eles veio aqui em casa. Ô Simone, aí eu pergunto mais uma coisa. A senhora chegou a assistir alguma reportagem do caso? Porque nós temos uma imagem aqui de uma roupa dele, que foi encontrado no meio do mato, o sobrinho, né, confirmou que é o Natan, que a roupa é dele. Enfim, a casa estava toda revirada. A senhora em algum momento conseguiu identificar alguma coisa que seja dele ali? Porque o contexto é da casa revirada.
O carro, aparentemente, ou estava com uma proteção no vidro ou foi quebrado e depois colocaram a proteção. E a gente está mostrando agora, dona Simone, um par de botas, que seria do Duzinho, e uma camisa num tom rosa, como se fosse um abadá. A senhora reconheceu esses objetos aqui pela reportagem? A senhora chegou a ver? Não, eu vi a reportagem, né, da camisa dele, da bota, mas eu até falei que aquilo não era roupa que eu tinha costume de ver ele. Então, assim, que ele não andava, eu não via ele de camiseta e nem com aquela bota que estava lá. Mas aquilo, capaz que era o traje da roça que ele usava, né? Se era dele, que eu nunca vi ele com aquele tipo de roupa, não. Zone, pode encerrar, por gentileza, meu amigo? Agora, a senhora tem ideia do que pode ter acontecido? Não, não tenho ideia, não. Eu não tenho ideia. Não sabia se ele tinha algum desentendimento com alguém aqui na região, se tinha alguém que não gostava dele? Não, não sei, não. Ele era uma pessoa que todo mundo gostava dele. Assim, nunca vi falar que alguém falou mal dele, sabe? Então, dona Simone, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Cidade Alerta e a gente torce para que esse caso tenha um desfecho bom, breve. É isso aí, né? Vamos torcer para dar certo, né? Encontrar ele vivo. Essa é a esperança da senhora. Essa é a esperança que eu tenho. Muito bem, agradeço pela participação. Pois é, Elvete. Simone, então, prima de primeiro grau, mora próximo à fazenda do Duzinho, fica a cerca de 10 quilômetros aqui em São José do Almeida, que é um distrito de Jabuticatubas. Ele esteve aqui no último dia 13, deixou o carro lá fora, entrou aqui no quintal e daqui, em frente à casa, ele chamou pela Simone, que nem chegou a descer da varanda. Dali, ela conversou com ele, recebeu os R$50, trocaram poucas palavras e ele foi embora daqui sem deixar nenhuma pista para onde iria. E como a gente ouviu a Simone contando, ela conhecia sim o Edmar, esse amigo que também está desaparecido, mas disse que ele era um cara aí de poucas palavras, não era muito de conversar e ela também não tem muito o que dizer sobre ele. Então a gente espera agora que a polícia continue investigando e que nos próximos dias possa apresentar alguma pista sobre o paradeiro do Duzinho e do Edmar.